Boa tarde, tudo bem com vocês, terceiro ano? Hoje a nossa aula é de História. Vamos à leitura na página 126 do livro de História. Transportes e comunicações. Antigamente, as pessoas dispunham de poucos recursos para se deslocar de um lugar a outro, para levar cargas. A maioria fazia os percursos e levava todo tipo de objeto a pé, ou no lombo de cavalos ou de burros. Poucos podiam utilizar carroças ou charretes puxadas por animais, porque era caro manter o veículo e os animais. Nas grandes cidades brasileiras, há mais de 130 anos, surgiu o transporte coletivo, que muitas pessoas podem usar ao mesmo tempo, né? Que é transporte coletivo. Como os bondes puxados por animais e os primeiros ônibus que começaram a circular em 1838 no Rio de Janeiro, também movidos por tração animal, puxado pelos animais. À medida que a tecnologia se desenvolvia, os veículos de passageiros passaram a ser movidos por motores elétricos ou a combustão. Para percorrer grandes distâncias, além de veículos terrestres como ônibus, carros ou trens, muitas pessoas atualmente viajam de avião. O transporte marinho e fluvial também continua sendo muito importante nos dias de hoje. As mudanças não param de acontecer e os meios de transporte continuam se transformando conforme a necessidade humana e as inovações tecnológicas. Número 3. O que é transporte coletivo? Nós acabamos de ler. Vai lá e copia aqui para a professora. Com a energia elétrica, surgiram novas formas de se comunicar e de partilhar ideias com um grande número de pessoas. Nos últimos 90 anos, o rádio e a televisão passaram a transmitir todo tipo de conteúdo. A primeira transmissão de rádio no Brasil ocorreu em 1922. Por muitas décadas, o rádio foi o aparelho mais usado pelas pessoas para se divertir e saber notícias sobre o Brasil e o mundo. A partir da década de 1950, o rádio começou a dividir espaço com a televisão. Nos primeiros anos da televisão, havia poucos aparelhos, porque eram muito caros. Os programas eram ao vivo e as imagens eram transmitidas em preto e branco. Isso mesmo, preto e branco. Atualmente, os aparelhos como telefones, celulares, computadores e tablets tornaram-se populares e modificaram as formas de comunicação. Aqui você tem a imagem do primeiro aparelho de televisão, em 1951 aqui no Brasil, né? Fabricado aqui no Brasil. E aqui embaixo, número 4, está dizendo: observe as fotografias e responda as questões a seguir. Aqui é a figura 1, né? Fotografia 1. A família assistindo televisão no município de São Paulo, estado de São Paulo, em 1950. E aqui hoje, família assistindo televisão, município de São Bernardo do Campo, estado de São Paulo, 2014. Né? Então, esse aqui tem bem menos tempo. E aí? Vamos ver? Quais são as semelhanças e as diferenças entre as duas fotografias? O que você pode me dizer aqui que tem de diferente na imagem 1 e na imagem 2? O que está de diferente aí? Ou o que está igual também? Fala aí para mim. A chegada da energia elétrica há cerca de 120 anos mudou o cotidiano dos moradores da cidade e do campo e possibilitou o desenvolvimento de inovações na área do transporte e das comunicações. Leia o que registrou o escritor Oswaldo de Andrade sobre as transformações ocorridas por causa da energia elétrica. Vamos ver? Grandes acontecimentos, ele escreveu. Anunciou-se que São Paulo ia ter bondes elétricos. Uma febre de curiosidade tomou as famílias, as casas, os grupos. Como seriam os novos bondes que andavam magicamente sem impulso exterior? Um mistério esse negócio de eletricidade. Ninguém sabia como era. Caso é que funcionava. Para isso, as ruas da pequena São Paulo de 1900 enchiam-se de fios e de postes. A cidade tomou um aspecto de revolução. Todos se locomoviam, procuravam ver, e os mais afoitos queriam ir até
temeridade de entrar no bonde elétrico. E aí? O que é temeridade, professora? É ousadia, coragem, né? Então eles tinham a coragem de entrar no bonde, porque eram poucas pessoas que tinham coragem de entrar nesse bonde. Então isso aqui foi escrito por Oswald de Andrade, né? Um homem sem profissão, Memórias e Confissões. Ele escreveu isso aqui é da segunda edição, né? 2000. O primeiro bonde elétrico do Brasil chegou à cidade do Rio de Janeiro em 1892 e transportava até 40 pessoas sentadas e mais algumas dezenas penduradas nos estrados laterais em cada viagem. Em São Paulo, o primeiro bonde elétrico começou a circular em 1900, com capacidade para 45 pessoas. Então, no Rio foi 40 e em São Paulo 45 passageiros. 5. De acordo com o texto do escritor Oswald de Andrade, quais foram os grandes acontecimentos que atraíram a atenção das pessoas em São Paulo? Esse texto aqui, grandes acontecimentos. Na página 129, vamos continuar aqui. As novidades da tecnologia alteraram o modo de vida das pessoas e a maneira de se relacionar com a cidade. Veja algumas dessas inovações. Elevadores. No começo da era da eletricidade, passear nos elevadores dos edifícios, subir e descer pelos andares, era uma grande atração na cidade de São Paulo. Automóvel. Em 1891, chegou a São Paulo o primeiro automóvel no Brasil. O automóvel não substituiu imediatamente os meios de transporte até então utilizados, pois era uma novidade cara e poucos podiam comprá-las. Cinema. Há mais de 100 anos, o aparecimento do cinema no Brasil atraiu a atenção das pessoas. Inicialmente, os filmes eram mudos e em preto e branco, e só começaram a se popularizar depois que a eletricidade permitiu a instalação de várias salas de cinema nas grandes cidades. Atividade 6. Escreva CE para os objetos que funcionam com energia e elétrica, né? E SE para os objetos que não precisam de energia elétrica para serem usados. Então, aqui nós temos um lampião, né? E aí? Aqui a bicicleta, ela precisa de quê para andar? Ela precisa de energia elétrica? Aqui o abajur precisa de energia elétrica, aqui o ferro elétrico. Então, na onde precisar de energia elétrica, você vai escrever CE. E na onde não precisa, SE. Então, essa é a atividade de história de hoje. Um beijo grandão da Prof para vocês.